vídeo de hoje, nós vamos aprender as 4 principais funções para contar células no Excel. Lembrando que para aprender as funções para contagem, as principais funções e ferramentas do Excel, estão abertas inscrições para o curso Excel Fast. O link está aqui na descrição e também tem um QR Code aqui em cima que você pode escanear com seu celular e conhecer ainda mais sobre o curso. Começar já o ano de 2023 aprendendo, se destacando na sua empresa. Vamos lá! Aqui eu tenho, por exemplo, uma listagem de alunos, Luísa, Caio e Júlia, vamos dizer que sejam alunos, e a lista de presença. Está marcado com X todos os dias que eles compareceram à aula. Estamos analisando aqui a primeira quinzena do mês de dezembro. Então, por exemplo, a Luísa, no dia 1º de dezembro, ela compareceu à aula, o Caio faltou e a Júlia compareceu. No dia 2, os 3 alunos estavam e compareceram na aula. Aqui embaixo, eu quero contar quantas vezes eles foram na aula, quantas vezes tiveram presença marcada e quantas vezes eles faltaram na aula. E como a gente pode fazer essa contagem? Olha só, se eu marquei cada célula com a presença como um X, para descobrir quantas presenças tem aqui, eu tenho que descobrir quantos X estão marcados. Nesse caso, eu tenho que descobrir quantas células foram marcadas, estão preenchidas, já que as células vazias elas não vão ser contadas. Então, eu posso descobrir a quantidade de presenças contando as células preenchidas. Então, aqui, para contar a célula preenchida, a gente vai usar a função conte.valores. Essa função ela conta todas as células que estão preenchidas. Olha só, calcula o número de células em um intervalo que não estão vazias, ou seja, que estão preenchidas. Eu vou dar um tab para preencher toda a minha fórmula e vou selecionar essa coluna aqui, que é a coluna da Luísa, para você ver quantas vezes a Luísa foi na aula. Vou dar um Enter e vai dizer que a Luísa foi 7 vezes na aula. Agora é só copiar a função para o lado e ele vai me dar a presença de cada um dos alunos. A Luísa foi 7 vezes porque tem 7 células preenchidas com X aqui. O Caio foi 6 e a Júlia foi 10. Lembrando que qualquer coisa que você preencha, ela vai contar. Eu coloquei aqui X, ele contou 7. Se eu colocasse um 5, ele vai contar 8 células preenchidas. Se eu colocar um ponto, ele continua contando como 8. Apenas se realmente estiver vazia, sem nada, ele conta como nada. Então, deixa 7 células preenchidas, que são as 7 células que estão com X. Mas, cuidado com uma coisa. Se eu apertar um espaço e der um Enter, ele vai contar 8 células preenchidas. Por quê? Para o Excel, se uma célula tem um espaço, quer dizer que ela está preenchida com alguma coisa, que é esse espaço. A gente não vê. Mas lá dentro tem alguma coisa, olha só, tem esse espaço aqui dentro. Então toma cuidado que o espaço ele vale como uma célula preenchida também. Eu vou apagar isso aqui, dar um Enter e pronto. As células estão realmente vazias e agora temos as 7 presenças da Luísa, as 6 do Caio e as 10 da Júlia. E para contar as faltas, eu tenho que saber quantas vezes eles faltaram. Bom, se para calcular a presença eu contei as células preenchidas, para contar as faltas, eu vou contar as células vazias. Então, a gente pode colocar igual, conte. Repara que se eu escrevo conte, o Excel já me sugere várias funções de contagem. E a gente vai usar essa daqui, contar vazio. Ou seja, contar todas as células estão vazias numa região. Vou apertar aqui o Tab para ele auto-preencher para mim. Contar.vazio é a nossa função. Eu vou selecionar a coluna da Luísa. Vou fechar parênteses e dar um Enter. E vai dizer que a Luísa faltou 4 vezes, que são 1, 2, 3, 4 células vazias. E aqui vale a mesma coisa que eu mostrei a vocês no Conte Valores. Se eu tiver um espaço, ele não vai contar esse espaço como vazio. Veja que diminuiu de 4 para 3, porque o espaço para o Excel é algo dentro da célula. Vou deletar, dar um Enter e pronto. Ele agora tem 7 células preenchidas e 4 vazias. Eu posso copiar para o lado e eu vou ter agora a informação de quantas vezes os alunos, cada um deles compareceu à aula e quantos não compareceram. Agora vamos continuar falando de alunos, mas vamos ver sobre outro tipo de contagem. Aqui
eu tenho uma listagem de alunos, a nota de cada um dos alunos aprovados. Então, o Gustavo é aprovado com 9, o Francisco com 8, a Maria Clara com 10. E para quem não foi aprovado, está escrito reprovado, não tem a nota dele, está escrito reprovado. Então, como que eu posso agora contar os aprovados e os reprovados? Porque antes eu contei as células preenchidas e as células vazias. Repara que dessa vez a gente não pode utilizar a função de contar células preenchidas ou contar células vazias. Por quê? Todas estão preenchidas, então a gente não tem essa diferenciação. A gente tem que achar uma outra forma de diferenciar elas e fazer essa contagem. Repara aqui, os alunos que foram aprovados, ele tem a nota deles, eles têm números. Já os alunos que foram reprovados, ele tem um texto escrito reprovado. Então, a gente pode colocar aqui no aprovado, contar todas as células que estão preenchidas com um número. Vamos utilizar a fórmula igual conte.num. Ela conta células que têm números dentro dela apenas. Então, ela vai ignorar todos os textos e vai contar apenas números. Vou dar um tab aqui para auto-preencher. Lembra de colocar o U com acento, senão você não vai achar essa função. E aqui eu vou selecionar toda a minha região. E vou dar um Enter. E ele vai achar que 11 alunos foram aprovados. Ou seja, 11 alunos que têm um número aqui no campo de nota. Agora, como que eu vou contar os reprovados? Se eu procurei uma função que conta números, provavelmente você vai pensar, poxa, então deve ter uma função que faz a contagem de textos apenas. Infelizmente, não. A gente não tem uma função que conta textos, apenas função que conta números. Mas o que nós podemos fazer aqui? Se nós já temos o valor de aprovados, eu posso fazer uma continha inversa. Eu posso descobrir o total de alunos e depois excluir os aprovados. E os que sobrarem são os reprovados. Então, como a gente vai descobrir qual o total de alunos? A gente vai usar a função de contagem para contar todas as células preenchidas. Igual conte.valores, que nós acabamos de aprender. Eu vou selecionar aqui todas a região das notas, ou poderia selecionar a região dos alunos também, já que eu quero contar quantos alunos tem. Vou fechar parênteses e ele vai dar a resposta para mim. São 15 alunos. Mas quantos foram reprovados? Então, vamos editar essa nossa função. Vai ser a função conte-valores menos, a gente vai subtrair dela a quantidade de aprovados. Eu vou selecionar essa célula aqui de cima. Então, os 15 alunos, que foi a contagem total que ele fez, menos os 11 aprovados, vão dar 4 alunos reprovados, que são essas 4 células que têm a palavra reprovado. 11 com 4, somando os dois dá 15, que é o total de alunos que nós temos nessa turma. Então, a gente tem a função para fazer uma contagem de números, uma contagem de células preenchidas, uma contagem de células vazias, e temos uma outra função muito útil e muito poderosa, que é a função do conte 6. Essa, ele não tem uma regra pré-estabelecida. Esse que a gente viu, a gente tinha uma regra: contar células vazias, contar células preenchidas, contar números. Essa não. A função conte 6, nós vamos escolher a regra que nós queremos. Quer ver só? Eu vou ver aqui, eu tenho uma listagem de produtos vendidos. Celulares da Samsung, iPhones, eu tenho a data da venda e o valor de venda. E eu quero saber quantos celulares Samsung foram vendidos e quantos celulares iPhone foram vendidos. Olha só, eu falei a você que a gente não tem uma função para contar textos. Mas utilizando a função conte6, nós podemos criar qualquer função de contagem que nós queremos. A gente pode contar qualquer coisa. Quer ver só? Se eu quero contar Samsung, eu vou falar para o Excel. Excel, conte.6, ou seja, conte se for Samsung. Qual é o intervalo do critério 1? O intervalo do critério 1 é onde ele vai buscar o nosso critério. Tá bom, mas qual é o nosso critério? Se a gente quer saber a quantidade de celulares Samsung que foram vendidos, o intervalo do critério 1 é a região onde ele vai procurar a palavra Samsung. Então, nesse caso, é a coluna B. Ele vai olhar essa coluna e vai buscar quantas vezes, ele vai contar quantas vezes ele acha a palavra Samsung. Ponto e vírgula, qual é o nosso critério 1? Nesse caso, eu vou clicar aqui na célula que tem a palavra Samsung. Ou eu poderia escrever Samsung aqui dentro, entre aspas. Entre aspas, Samsung. Fecho aspas e fecho parênteses.
Quando eu der o Enter, ele vai me trazer o retorno com a resposta 7. Isso quer dizer que ele veio aqui e contou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes ele achou a palavra Samsung. Então, com a função CONT-C, a gente vai falar para o Excel o que a gente quer. Antes não, eu era obrigado a contar células preenchidas, células vazias, células com números. Agora não, agora eu vou falar para o Excel. Excel, conta todas as células que tem a palavra Samsung. A gente não tem uma função, por exemplo, conte.samsung, isso não existe. O Excel não sabe que a gente quer procurar para Samsung, mas com a função conte.c, a gente manda ele procurar e contar o que a gente quiser. Aqui, por exemplo, eu vou usar igual conte.6. O intervalo de pesquisa é novamente a coluna B, que agora eu quero contar os iPhones. Ponto e vírgula, e o meu critério 1 é o iPhone. Eu vou selecionar a célula. Aqui em cima eu digitei Samsung. Dessa vez eu vou selecionar a célula E4, que ela tem a palavra iPhone aqui dentro dela. Vou fechar parênteses e dar o Enter. E ele vai me dizer que foram vendidos 7 iPhone também. Se eu tiver uma nova venda, por exemplo, dia 20/5/2022, e for vendido um Samsung, repara que na hora que eu terminar de escrever e der o Enter, automaticamente a contagem Samsung vai aumentar aqui. Por quê? Ele achou uma nova célula escrita a palavra Samsung, que era o nosso critério de pesquisa. É isso que a nossa função CONT6 está contando. Então aqui nós aprendemos 4 funções muito úteis. A função para buscar células e contar células preenchidas, a função para contar células vazias, a função para contar números e a função para contar o que a gente quiser. Aqui, por exemplo, nessa anterior, eu podia, ao invés de ter feito essa continha, qual o valor total menos aprovados, eu podia ter usado a função do CONT6 que nós acabamos de aprender e pedir para ele contar toda vez que ele achar a palavra reprovado. Aqui ele contou todas as vezes que ele achou a palavra Samsung. E eu vou pedir para ele contar todas as vezes que ele achar a palavra reprovado. Quer ver só? Igual conte.6. Intervalo do critério 1. Eu vou selecionar a coluna B. Ponto e vírgula, critério 1. Aqui eu vou escrever entre aspas, reprovado. Fecha aspas e fechar parênteses. E ele, dando Enter, ele vai dizer para mim que foram 4 alunos reprovados. Porque ele procurou aqui e achou a palavra reprovada 4 vezes. É uma outra opção de fazer a nossa contagem, já que a gente tem uma função para número, mas a gente não tem uma função para texto. Então a gente cria a nossa função utilizando o CONT6. Só repara uma coisa, eu escrevi reprovado entre aspas aqui. Nesse caso, eu não ia conseguir selecionar minha célula. Se eu selecionasse a minha célula, fechasse parênteses e desse um Enter, o nosso resultado ia ser 0. Você sabe por quê? Olha só, aqui eu escrevi reprovado sem o S no final. Essa célula que eu selecionei, a célula D4, ela está escrito reprovar 2, com um S no final. E o Excel ele só vai contar se ele achar a palavra exata escrita aqui dentro. Então toma cuidado para você não escrever algo errado, não digitar algo errado e por causa disso não achar a sua resposta. Então nesse caso eu não poderia selecionar aqui, a não ser que eu editasse e tirasse esse S e deixasse apenas reprovado. Aí sim, essa palavra reprovado está igualzinho à minha lista e ele ia conseguir achar. Pessoal, essas são as 4 fórmulas para a gente contar no Excel. As principais 4 fórmulas de contagem que vão ajudar muita gente no nosso dia a dia. Se você gostou, se você conseguiu entender, comenta aqui embaixo, diz o que você achou. Se você não entendeu também, comenta aqui que eu vou te ajudar a esclarecer ainda mais sua dúvida. E manda isso aqui para um amigo seu que pode estar tendo dificuldade ou até fazendo contagem manual em cada uma das células. Assim o Excel vai trabalhar para ele, vai contar tudo e de forma totalmente automática, tá bom? Esse foi o nosso vídeo de hoje, essa foi a nossa dica e até a próxima.